Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Meu nome é André Foquesato e hoje eu quero falar sobre como mudar a sua mente através da reprogramação mental. Essa mudança de mentalidade, essa reprogramação mental vai te ajudar a ter novos pensamentos, pensamentos diferentes que vão fazer você se sentir melhor e se comportar de uma forma mais produtiva. Porque pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. E quando você muda os seus comportamentos, você tem novos resultados. Não tem como, sejam resultados melhores ou piores, mas você vai ter novos resultados. Você vai sair desse looping da sua mente que está bloqueada numa condição. E quando você se comporta diferente, os seus relacionamentos também mudam, beleza? Antes de falar sobre como mudar a sua mente através da reprogramação mental, eu quero te pedir para apertar o botão do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber toda vez que eu lançar um novo vídeo. Eu tenho certeza que esses vídeos podem te ajudar muito a se conhecer melhor, a mudar a sua mente e também ter novos resultados, beleza? E para explicar como a nossa mente é reprogramada, eu vou usar um experimento que viralizou nos últimos meses, que é o experimento da mão falsa. Antes de você falar que esse experimento é mentiroso, que as pessoas são atores, eu vou deixar aqui na descrição vários links de publicação científica, de pessoas que repetiram esse experimento e também é um experimento bastante conhecido, já foi divulgado na grande mídia, no The Guardian, na BBC. Então assim, não é um experimento falso, ele realmente funciona dessa forma e explica muita coisa sobre a nossa mente. Como que a nossa mente é facilmente enganada, como que a gente pode usar isso para enganar a nossa mente e reprogramar para ter novos pensamentos, comportamentos e sentimentos, beleza? Então fica até o final para você entender os princípios da sua mente, como que ela funciona e como que ela pode ser reprogramada. Então vamos aqui ao experimento e eu vou comentar cada parte dele para você entender como que a nossa mente funciona. Esse experimento é fascinante, eu achei fantástico e acho que você também vai gostar demais. O primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é que ele colocou uma mão de borracha e escondeu a mão verdadeira. O primeiro princípio que eu quero passar para você é que o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginado, por mais absurdo que seja. Então, nesse experimento aqui, ele colocou a mão de borracha e cobriu a mão verdadeira para fazer um truque na mente, enganar o cérebro. Obviamente, você sabe que é uma mão falsa. Você sabe conscientemente que é uma mão falsa. Mas para o seu cérebro, isso não importa. O que importa é o que ele vai sentir. É o que vai fazer sentido para o seu cérebro. Então, vê só que louco que ele fez aqui. Colocou uma madeira, cobriu o braço e perguntou para o rapaz aqui que está fazendo para cobaia se ele vê o braço. Ele não vê. Tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai transferir o que ele está sentindo no braço verdadeiro para a mão de mentira. Então, o seu cérebro ele vai ser confundido. Ele está passando a régua simultaneamente, da mesma forma, na mão verdadeira e na mão falsa. E para o seu cérebro vai acontecer um truque. Ele vai começar a acreditar na coisa mais absurda possível, que é uma mão de borracha sentindo o que sentiria a mão de verdade. Então, perceba que agora ele está treinando a mente para uma condição. Ele está treinando a mente, está passando aqui na mão verdadeira e passando na mão falsa para treinar o seu cérebro. Agora isso é a verdade. Isso chama condicionamento. É a mesma coisa que o Pavlov descobriu para adestrar cães. A gente também é adestrado. E tem pessoas que dominam isso, pessoas que têm poder, dominam isso e conseguem manipular o nosso cérebro, a nossa mente para acreditar em mentiras. Esse é o primeiro ponto. Não importa quão absurda seja o que está sendo apresentado, aquela mentira. Se ela fizer sentido para o seu cérebro, você vai acreditar.
Então aqui é bem interessante, ele está transferindo, né, o sentimento verdadeiro para a mão falsa. E aí vai acontecer um negócio interessante agora. Ele vai tirar a régua da mão verdadeira e vai passar só na mão falsa, mas o seu cérebro já foi condicionado, ele foi reprogramado para sentir o que está sendo visto e não o que é verdade, é o que você imagina ser verdade. Olha lá. Olha que legal. Não importa se algumas pessoas falam que esse cara é ator, que isso é mentira. Tem vários, vou colocar aqui na descrição, até na Netflix tem uns experimentos interessantes, vou colocar tudo aqui na descrição para você ver de outras pessoas na grande mídia, de artigo científico, que esse experimento da ilusão da mão falsa é real. E o que eu quero passar aqui para vocês é o seguinte: a situação que você está vivendo na sua vida, ela condicionou seu cérebro para entender que aquela é a única realidade possível. A sua vida não tem saída, não tem condição, porque seu cérebro ele foi condicionado naquilo e é como se fosse uma prisão. Imagina uma mulher que está vivendo um relacionamento abusivo. Ela não consegue imaginar que existe um relacionamento, uma pessoa que possa cuidar dela, que possa amar ela. Por quê? Porque o sentimento muito intenso dos relacionamentos abusivos programou a mente dessa mulher para entender que só isso é se relacionar com homem, por exemplo. Ou então você que está numa situação financeira terrível, a sua mente ela foi programada para escassez e ela não consegue enxergar formas de sair disso, de pagar as dívidas, de conseguir mais dinheiro, porque você está programado nisso. Não importa que isso seja mentira, a gente viu aqui o braço de borracha, a informação sendo transferida para o braço. Isso também explica aquelas pessoas que têm amputação e ainda sente o braço, né? O braço fantasma. É muito interessante, porque o nosso cérebro está mandando impulsos elétricos para os membros, mas ele também recebe impulso. E mesmo que seja imaginativo, o cérebro está entendendo que aquilo é verdade. Já falei aqui várias vezes. Então, qual que é o princípio fundamental de reprogramação da mente? A gente tem a mente consciente, eu fiz um vídeo aqui falando sobre os 3 poderes da mente, e aí a gente tem a mente consciente, que é aquela que está julgando a realidade. A gente tem a mente analítica, que é uma barreira para a gente acreditar nisso ou não, e a gente tem a mente subconsciente. Algumas coisas a gente acredita e passa direto pela mente analítica, passa direto para o subconsciente e vira uma verdade inquestionável. Então, quando você quer mudar a sua mentalidade, você precisa romper a barreira da dúvida. Nesse caso aqui, o experimento ele é como se fosse uma ilusão, uma mágica. Ele passa direto para o subconsciente, que já passa a sentir tudo que está sendo feito na mão mentirosa. Vamos acompanhar mais um pouco aqui para você entender. Ele já não está mais passando nada e o rapaz mostra que está sentindo. Ele impressiona que ele consegue sentir ao tocar na mão. Então agora ele vai bater, né, nos dedos e vai ter um reflexo na mão dele. Então ele fala que chegou num ponto que o cérebro dele realmente acredita que essa mão é a mão dele. A outra mão já nem existe mais. E aí ele vai batendo ali e vai dando um reflexo na mão verdadeira. É interessante que tem, se eu não me engano, é um documentário, mas vou deixar o link do YouTube aqui, que acontece uma coisa interessante. A mão verdadeira, ela se desconecta do cérebro. Ele não sente mais aquela mão verdadeira. Então, no link que eu vou deixar na descrição, o rapaz pega um alfinete e fura a mão de verdade e o cara não tem nenhuma reação, porque desconectou. Aquilo já não é mais a verdade dele. E o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa se desconectar de ideias nas quais a sua mente já está totalmente impregnada, já está totalmente certa que é verdade, mas pode ser uma simples ilusão de ótica.
Agora ele vai pegar esse martelo. É interessante que talvez até você que está vendo esse vídeo esteja sentindo essas coisas que o rapaz está sentindo ali. Porque a nossa mente, ela sente, ela pode imaginar, ela pode sentir, mesmo que não seja verdade. Então, pessoal, qual que é o grande lance aqui? A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que é imaginado. A gente precisa enganar a nossa mente para poder acreditar em coisas novas, para se desconectar de velhas ideias. A gente precisa romper essa barreira da dúvida que existe entre o que a gente está escolhendo, o que a gente está vendo e o que a gente quer viver de fato. Então, por exemplo, a sua realidade atual é aquilo que você vê. Você é igual o Tomé lá da Bíblia, ele só acredita vendo. Então você vai ficar eternamente preso ou presa nessa condição que você está vendo. Você não consegue imaginar uma realidade diferente. Por quê? Porque você é muito racional. Então você precisa de elementos para acreditar. E isso é terrível. Como que você faz para driblar essa sua barreira de dúvida, de descrença? Como que você faz para enganar a sua mente? Você precisa mentalizar, visualizar novas situações. Então, eu já falei várias vezes aqui, essa é uma forma poderosa de reprogramar a sua mente, especificamente quando você acorda, porque não está ativo o seu cérebro em todos os seus problemas, na sua realidade atual, ou quando você está indo dormir, porque a barreira analítica, aquela mente que fica questionando, duvidando tudo, ela começa a desligar, a gente começa a ficar sonolento e é mais fácil que as nossas ideias que a gente tem conscientemente entrem no nosso subconsciente e comecem a trabalhar para mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequentemente, a nossa vida vai mudar. Não tem como, porque você vive aquilo que você acredita, tá? Então, o mais importante de tudo isso para você enganar a sua mente é você visualizar uma condição diferente e sentir aquilo que você está visualizando. Você percebe ali no experimento da mão falsa que só o fato dele colocar a mão de borracha não vai mudar nada na vida dele, porque ele está vendo a mão de borracha e sabe que aquela mão não é verdadeira. Só que a partir do momento que nesse experimento usou uma régua, eu já vi vários outros, uns usam pena, outros usam pincel. A partir do momento que você passa a sentir, a ter o sentimento em cima daquela mão falsa, o seu cérebro começa a ser reprogramado. Então, para você reprogramar a sua mente, você precisa ver uma situação na qual você quer viver e sentir. Você precisa visualizar e buscar sentir como seria você vivendo aquela situação. Todo mundo tem essa capacidade. Algumas pessoas têm muito mais facilidade, outras vão ter que treinar. É igual musculação. Então, você visualizar e sentir aquela cena que você quer viver num casamento muito bom, num emprego melhor, ganhando uma determinada quantidade de dinheiro por mês, fazendo mais vendas. Se você conseguir visualizar isso e sentir, você vai começar a reprogramar a sua mente. Mas os fundamentos principais da reprogramação é ter uma emoção e repetir. Então você precisa visualizar aquilo que você quer viver, sentir aquilo que você sentiria se fosse real e repetir isso todos os dias. E quanto mais você repete, mais isso entra no seu subconsciente. O grande lance é você vencer a barreira da dúvida. Existe uma muralha na sua mente que precisa ser vencida. É a muralha da dúvida, da descrença. Uma vez que você consegue visualizar aquilo e não duvidar, você rompe essa barreira e é questão de tempo para você começar a viver essa nova situação. Comenta aqui embaixo o que você achou desse experimento,
se faz sentido para você, e eu quero te falar o seguinte: eu tenho uma mentoria de reprogramação mental, onde eu apresento vários conceitos, exercícios e técnicas para que você reprograme a sua mente e tenha novos resultados. E eu vou abrir uma nova turma, eu ainda não sei quando. Se você tiver interesse de se aprofundar nesse conhecimento, eu vou deixar um formulário aqui na descrição para que você preencha, mostrando o seu interesse, e assim que eu abrir uma nova turma, eu vou te convidar para fazer parte disso. A gente vai se reunir todas as semanas para discutir isso e fazer exercícios práticos de reprogramação mental. É uma mentoria poderosa, onde eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre você, sobre a sua mente e também sobre as outras pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou desse experimento, se você já tinha visto e se faz sentido isso que eu te falei, de enganar a mente para ter novos sentimentos e, consequentemente, novos resultados. Isso é a base fundamental da reprogramação mental. Todos nós podemos mudar a nossa mente, todas as pessoas, qualquer pessoa. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui final seguinte: não fique aprisionado na condição que você está vivendo. Não fique aprisionado nas dívidas, na doença, nas brigas da família. Não importa, no passado, não fique aprisionado nisso. Se você está com alguma doença e você fica todo dia triste, pensando nessa doença e só se vê cada vez mais doente, não vai ter cura, não vai ter como você se libertar disso. Se você só enxerga a escassez, não vai ganhar mais dinheiro, não vai sair disso, vai vir cada vez mais boletos, dívidas, problemas para fazer sentido nisso que você acredita. Se você vive em um relacionamento tóxico, muda de relacionamento, encontra outra pessoa tóxica, não vai sair disso, porque sua mente está programada e muitas vezes, na maioria das vezes, foi lá na infância. Como que você via o seu pai, sua mãe, como que você via as pessoas em volta, tudo isso ajudou a programar a sua mente para viver o que você está vivendo hoje, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.